Olá, eu sou o pastor Davidson Bignon, sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói, Barreto, e também sou editor da editora Contextualizar. E é muito bom estar com você aqui na segunda parte do nosso vídeo sobre Gênesis capítulo 6. E a gente está analisando aqui desde o versículo 5 até o versículo 8. Trabalhamos aqui no vídeo anterior, na versão da Bíblia King James atualizada. Nós falamos aqui sobre os versículos 5 e 6. E eu vou ler novamente para você. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. A gente vai retomar aqui no versículo 6, quando a gente percebe o quanto o coração de Deus foi ferido profundamente devido ao estado em que a humanidade chegou. Ele tomou uma decisão. Aqui no versículo 7, o Senhor declarou na sua decisão, enquanto ele estava com o coração ferido ainda, nessa linguagem chamada na teologia de linguagem antropomórfica, que é uma linguagem que expressa a ação de Deus, o sentimento de Deus, usando a experiência humana, usando a linguagem humana. Então você percebe aqui Deus tendo reações emocionais muito próprias das que nós conhecemos em nossa experiência humana. Isso é apenas para mostrar para nós o quanto Deus se importa com a humanidade. E aqui no versículo 7 você vai ver isso. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais e até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Novamente aparece aqui a palavra naham, que é arrepender-se, que é ficar profundamente magoado, entristecido, a ponto de mudar a sua opinião sobre um determinado assunto. Nesse caso aqui, nós temos Deus mudando de opinião com respeito a manter a vida que ele havia criado, a ponto de o ser humano chegar a esse nível de podridão e também de depravação moral. Eu quero trazer aqui para você algumas referências sobre essa palavra arrependimento no restante do Antigo Testamento. Eu vou consultar aqui as minhas anotações, que falam o seguinte: a maioria dos usos no Antigo Testamento dessa palavra arrependimento, a palavra hebraica naham, se refere ao arrependimento divino. E as passagens bíblicas são essas que vão aparecer aqui embaixo. Você poderá pausar o vídeo agora para consultar cada uma delas, que fazem referência ao arrependimento aplicadas ao agente divino. E temos aqui ainda 5 detalhes importantes sobre essa palavra arrependimento em todo o Antigo Testamento. O primeiro detalhe importante é que o Senhor se arrependeu da disciplina contra o seu povo. Essas passagens aqui de Jeremias e Joel mostram o quanto Deus usa esse termo arrepender-se para mudar de opinião quanto ao castigo que ele havia prometido dar ao seu povo. Um outro detalhe importante também é que Deus se cansou de se arrepender. Isso mesmo, Deus havia continuamente se arrependido, mudado de opinião para dar uma nova chance para o seu povo, mas chega um momento em que a medida da impiedade cresce tanto que Deus então desiste de se arrepender. Ele desiste de dar uma nova chance e então vai dar vazão a toda a sua ira e todo o seu juízo. Você vai ver nessa passagem aqui de Jeremias, capítulo 15, versículo 6. Preste bastante atenção nessa passagem, porque ela mostra que há um ponto limite em que Deus não mais perdoará o ser humano se continuar a impiedade crescendo assustadoramente. O terceiro detalhe interessante também que aparece nesse texto é que Deus não muda em sua essência ou no seu caráter santo. Ele só muda no seu agir. Você vai ver isso nessa passagem aqui, que é uma passagem muito conhecida, em que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa.
O quarto detalhe interessante que aparece aqui no estudo dessa palavra, Naham, em hebraico, é que Deus muda a sua disposição diante de nossas intercessões. Isso mesmo, a sua oração pode mover o coração de Deus a mudar de opinião e a arrepender-se, para que possa agir de modo favorável a você ou a quem você intercede. Você vai ver que nessas passagens aqui, em Êxodo e também em Jonas, quando Deus se arrepende devido à intercessão de um servo dele, de um filho dele muito amado. E por último, o quinto detalhe interessante que aparece aqui no estudo dessa palavra arrependimento é que o arrependimento divino é condicionado ao arrependimento humano. Você vai ver isso em Jeremias, nessas passagens que aparecem aqui na tela. De fato, quando o ser humano muitas vezes se arrepende na Bíblia, Deus também se arrepende de trazer o juízo para o ser humano arrependido. Isso é interessante demais para nós, o quanto Deus nos ama a ponto de mudar as suas atitudes divinas, que são perfeitas, que são reais, que são completamente soberanas, para de fato estar agindo em favor de nós, humanidade decaída, que Ele tanto ama. Isso também esclarece para nós o tipo de amor de Deus que o moveu a enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar, como está naquele texto do Novo Testamento, em João 3,16. Desde o Antigo Testamento, Deus vem demonstrando sistematicamente o seu amor pela humanidade, e a humanidade sempre vem trazendo desgosto ao coração de Deus como uma resposta negativa a esse amor divino. Mas graças a Deus que aqui em Gênesis capítulo 6, agora no versículo 8, que é o final do nosso vídeo, mostra uma atitude de um ser humano que mudou radicalmente o coração de Deus e a disposição do Senhor para trazer o juízo que ele havia prometido. Veja como está aqui na Bíblia King James atualizada. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Olha que interessante o que esse texto diz. Esse texto em hebraico lê-se assim: Fenoá, Matzah, Ren, Pene e Yavé. A tradução literal desse versículo é que Noé encontrou graça aos olhos de Adonai, de Yavé. Então você vê aqui que aparece uma palavra muito importante no Antigo Testamento, a palavra Ren. A palavra Ren em hebraico significa graça. Isso mesmo, mas já existe graça no Antigo Testamento, não é só no Novo Testamento que a graça apareceu. Na verdade, a graça divina ela vem sendo demonstrada em toda a Bíblia, no Antigo Testamento e especialmente no Novo Testamento também. E a palavra Ren, aqui em hebraico, demonstra o poder do conceito da graça de Deus já revelada desde o Antigo Testamento. E essa palavra, segundo o léxico Holiday, na página 155, significa encanto, fascinação, favor, aprovação ou afeição de alguém. Ela é bastante usada no Antigo Testamento e outras passagens com respeito à fascinação que uma esposa ela provoca no seu marido, ao encantamento que ela provoca, o amor que ela desperta no coração do seu marido, e também os filhos que despertam esse mesmo tipo de amor e encantamento no coração dos seus pais. E olha só que interessante, Noé tinha uma vida tão justa diante de Deus, você vai perceber isso no versículo 9, que Noé tinha uma vida de justiça. E essa vida de Noé fez um perfeito contraste com toda a malignidade do restante da humanidade da sua geração. E apenas a vida justa, a vida perfeita de Noé, fez com que Deus mudasse de opinião com respeito à destruição total da humanidade e possível recriação de tudo depois. Nós vemos aqui então Noé achando graça diante de Deus, ele encontrando a graça de Deus, e é interessante que o texto em hebraico também demonstra que Noé achou essa graça sem fazer esforço para procurá-la. Ou seja, foi na verdade a graça de Deus que o encontrou e fez então com que Noé fosse poupado juntamente com a sua família, e nós aqui, gentios brasileiros do século XXI, tivemos a chance de ter a vida de Deus
e de hoje conhecer também o Senhor devido à perfeita justiça vivida por Noé lá no passado. Então a gente vai percebendo aqui o quanto Deus se importa com a gente, o quanto Deus se importa com a humanidade. E principalmente Ele deseja libertar a gente de todo o cativeiro promovido pelo pecado. Então nós podemos tirar a seguinte lição dessa passagem que nós estudamos nesses 2 vídeos. O Senhor é soberano, Ele é amor, mas também é justiça, e constantemente Ele está disposto a mudar a sua opinião sobre o modo como vai agir conosco devido a uma reação daquilo que nós podemos entregar a Ele. Apesar da gente constantemente estar entristecendo o coração dele, e esse entristecimento é um entristecimento profundo comparado à nossa experiência humana da depressão, apesar disso, Deus está disposto a nos perdoar e a dar uma segunda chance, caso a gente possa, de fato, se colocar na brecha como Noé se colocou, nos arrepender e deixar com que o Senhor trabalhe na nossa vida. Então que você possa, como líder, como pregador, apresentar esse texto na sua igreja e trazer grande conforto ao coração dos irmãos, sabendo que o Senhor nos ama. E desde o Antigo Testamento, na época da lei, no Novo Testamento principalmente, o Senhor tem revelado o seu amor para conosco. Paz e bênção sobre os seus estudos e sobre o seu ministério.